Sejam todos muito bem-vindos à live número 3 da Caixa Preta da Aprovação em Medicina com o Enem 2025. Tudo que você precisa para conquistar sua tão sonhada aprovação. Se sua maior dificuldade for na prova de matemática do Enem, por quê? Porque aqui você aprende não só o conteúdo em si, mas como aplicar e principalmente o que você precisa estudar nessa rota rumo à sua tão sonhada aprovação. Se por algum motivo você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o professor Tiago Roberto e eu ajudo vestibulandos de medicina a conquistarem mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem para carimbar sua tão sonhada aprovação. E nessa terceira live você vai entender quais são os motivos de que para se passar no Enem você precisa de uma estratégia clara. E um dos passos da estratégia é você saber o que você tem que necessariamente estudar. Por quê? Porque são muitos conteúdos, como um todo que você vê na sua vida em matemática, só que o que cai no Enem é uma parte desses conteúdos, ou seja, vai ter uma outra parte que você, sem sombra de dúvidas, não precisa estudar e, melhor, não precisa perder tempo, ou seja, você vai para a prova preparado com o que ela cobra. E aqui você vai entender de uma vez por todas porque é de suma importância saber necessariamente o que você tem que estudar para a prova de matemática do Enem. Aí você vai dizer, pô, Tiago, como é que você tem tanta certeza que alguns conteúdos eu não preciso estudar por um motivo? Toda prova que você for fazer em sua vida, ela tem uma coisa chamada de edital. E nesse edital tem os conteúdos. E o edital dos conteúdos do Enem a gente chama de matriz de referência do Enem, que é um documento, ó, do MEC, Ministério da Educação. E nessa matriz de referência, ela é dividida por essência em competências e habilidades das quatro grandes áreas, que é a área de linguagens, a área de ciências humanas, ciências da natureza e matemática. E nessa matriz de referência, ela começa delimitando, ó, os eixos cognitivos, que são eixos gerais de toda a prova, tá? É uma coisa um pouco mais crua, vamos dizer assim, mas é importante que você saiba que meio que é uma coisa meio trivial, mas é importante, ó, você saber que existe um eixo que é, ó, dominar as linguagens. O próximo, ó, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir a argumentação e elaborar propostas. E você dá para perceber claramente que esses eixos cognitivos têm muito a ver com uma determinada área específica. Por exemplo, essa parte de dominar linguagens, ó, que ele fala o quê? Ó? Dominar a língua culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica das linguagens, das línguas espanhola e inglesa. Dá para perceber que aqui fala claramente que da área de linguagens. Próximo, compreender fenômenos, ó, construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão dos fenômenos naturais, de processos históricos geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. Dá para perceber que esse aqui já tem muito a ver com a área de quê? De natureza. Depois, ó, enfrentar situações, problemas, que envolve o quê? Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações, problemas. Esse daqui tem mais cara de Enem como um todo, mas dá para perceber que a palavra situações, problema também tem muito a ver com uma área específica, que é qual? A minha área, a área de matemática. Depois, ó, o que é construir argumentação? Ó, argumentação, pense comigo, você precisa argumentar muito em que parte da prova? Na parte da redação. Elaborar uma proposta tem a ver com o quê? Com a redação, tá? De novo, esse aqui é a matriz de referência, chama de eixos
cognitivos, só que existem as particularidades e o que cada um dos eixos específicos precisa para ser cobrado, tá? E na parte de matemática, que é o tema especial dessa terceira live, que é o que estudar para a prova de matemática do Enem, ele começa com esses 5 conhecimentos que são mais gerais, tá? Você precisa ir para a prova de matemática do Enem sabendo o detalhe de cada um deles, mas aqui tem um aspecto um pouco mais geral, que envolve o quê? Ó, os conhecimentos numéricos, geométricos, conhecimentos de estatística e probabilidade, conhecimentos algébricos e algébricos geométricos, tá? Entretanto, aqui ainda é algo um pouco mais geral, porque ele não especifica conteúdo por conteúdo. E já vou dar aqui como spoiler que a matriz de referência ela não diz necessariamente qual o conteúdo que você tem que estudar sequenciadamente. Ela dá as competências e as habilidades. Mas tudo isso tem a ver com esse contexto aqui geral desses 5 conhecimentos. Por exemplo, o que é que você vai estudar de probabilidade? O que é que você vai estudar de estatística? Tá? Principalmente probabilidade. Ele fala aqui, ó, noções de probabilidade, mas a gente sabe, principalmente quem já fez o Enem mais de uma vez, ainda não tem a estratégia, o plano, não conhece a caixa preta para conseguir sua tão sonhada aprovação, sabe que existem questões que são mais difíceis de probabilidade. E como é que você consegue resolver essas questões de probabilidade? Tem que lembrar o quê? Da live 1. Na live 1, lembra o que é que eu fiz? Eu mostrei um determinado conteúdo e desse conteúdo existe um padrão. Que era qual conteúdo? Função quadrática. E qual o padrão? Envolvendo os problemas de maximização. Algo que pedia algo do máximo ou do mínimo, que tinha a ver com o quê? O vértice da parábola. Ou seja, tudo que está sendo pensado aqui nessas lives, apenas de aquecimento, é pensado especificamente no caminho que você tem que seguir até conquistar sua aprovação. Que é sim sabendo os conteúdos, mas sabendo os conteúdos de forma específica para o Enem, conhecendo os padrões do Enem, sabendo necessariamente o que você tem que estudar, tá? E nesse contexto, agora eu vou apresentar as famosas competências e habilidades, ó, da matriz de referência para a prova de matemática do Enem. E como spoiler, se você ficar aqui comigo até o final, eu vou disponibilizar um cronograma, o meu cronograma de estudos específico, detalhado por semana que você tem que estudar para a prova de matemática do Enem. Eu pego toda essa matriz e transformo em um método, que é o meu método cronológico, para fazer com que os alunos que tenham muita dificuldade, ou os que também são avançados, mas que estão penando em alguns conteúdos, estudem especificamente naquele sentido. Qual o sentido da prova de matemática do Enem, da construção da base e, principalmente, da consolidação da base. Como eu sempre digo, se você tem dificuldade em matemática, esse, sem sombra de dúvidas, não é o problema. Esse é a solução do problema. Por quê? Porque se você tem dificuldade, é ali que a gente vai trabalhar. E como vai ser ali que a gente vai trabalhar? A gente vai ser cirúrgico. Quando você vai numa consulta, inicialmente, você vai aonde? Em um clínico geral. Só que o clínico geral vai até um determinado ponto. Depois ele passa para quê? Para um médico específico, se seu problema for no olho, se seu problema for na boca, se seu problema for na barriga. E é exatamente isso que você precisa pensar para a prova de matemática do Enem. Você precisa ser cirúrgico, você precisa ser específico nessa prova. Tá? Vamos lá. E agora, o que é que me diz, ó, essa primeira competência? Tá? Lembrando que a prova de matemática da Enem tem 7 competências e 30 habilidades. Beleza?
Ah, e a última informação é que se você não está no grupo do WhatsApp, eu vou falar agora pela última vez, porque essa aqui é a terceira e última live de aquecimento, para que você entre aqui na descrição do vídeo. Tem um link, é um cadastro rápido, que demora em torno de 1 minuto, no máximo 2 minutos, onde você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. E essa matriz de referência que eu estou mostrando somente a parte de matemática, ou melhor, que eu vou mostrar somente a parte de matemática, eu vou estar disponibilizando hoje ainda no grupo do WhatsApp ela completa. Por quê? Porque eu quero que você seja aprovado. E para você ser aprovado, você precisa estudar todas as áreas, só que você precisa estudar todas as áreas de forma estratégica, de forma direcionada. Você não pode ser um clínico geral para o Enem. Você tem que ser um médico especialista. Um médico especialista nessa prova. E o médico especialista nessa prova aqui sou eu e eu vou transformar vocês em experts em resoluções de prova de matemática do Enem e, por consequência, carimbar mais de 800 pontos, porque isso é muito tranquilo. Se você estuda necessariamente o que é importante e principalmente entende os modelos de questão e qual questão tem como prioridade na hora de resolver, que foi o tema da live 2, sem sombra de dúvidas, 800 pontos é a coisa mais fácil que vocês vão conseguir conquistar na prova de matemática do Enem, tá? Sem mais delongas, vamos lá. O que é dito na competência da área 1? Ó, construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Aí vamos lá, o que quer dizer essa competência? Que você vai trabalhar com as operações e com as representações dos números. Por exemplo, ó, de novo, essa é a competência 1. E nessa competência 1, ó, tem 5 habilidades. E na habilidade 1, ele fala que você vai reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos números e operações, ó, naturais, inteiros, racionais e reais. Ou seja, tem que entender a representatividade do número e principalmente conseguir fazer as operações. Então, essa competência 1, a habilidade 1, ela é de suma importância. E normalmente essas questões são fáceis, tá? Habilidade 2, ó, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Vou abrir um parênteses aqui para falar, ó, do primeiro parêntese, ó, princípio de contagem. Esse aqui é um conteúdo muito amplo, que ele envolve os métodos de contagem, ou seja, análise combinatória. Logo, dá para perceber que a matriz de referência tem esses pormenores. Ele fala em princípios de contagem. Você fala, ah, beleza, é tranquilo. Não é tão tranquilo assim. Por quê? Porque envolve análise combinatória. E para análise combinatória, você tem que lembrar de 4 especificações. Tá? Por isso que no final da aula, eu vou estar disponibilizando um cronograma com exatamente tudo que você tem que estudar em 12 semanas, estruturado, pensado na prova de matemática do Enem. Tá? Próximo, essa aqui é uma habilidade, que ela é uma habilidade que está em todas as competências, principalmente na prova de matemática, porque tem a ver com resolver situação, problema. Ou seja, a prova do Enem é uma prova que você tem que resolver problemas na prova de matemática. Obviamente que existem situações, problemas que são mais fáceis, por exemplo, de você identificar qual o nome de uma figura geométrica, como também existem situações, problemas de questão que envolvem métodos de contagem, ou seja, a parte de análise combinatória. A habilidade 4, ó, avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos e afirmações quantitativas, ou seja, é aquele tipo de questão que a resposta, por exemplo, não é um número. A resposta é um contexto, por exemplo. Eu vou escolher a empresa 2 porque a empresa 2 é que vai dar mais lucro ou é a que vai cobrar menos, tá? Então não é só achar a resposta, é achar a resposta que a questão quer, tá?
Habilidade 5, avaliar propostas de intervenção na realidade usando os conhecimentos numéricos. Bem parecido com essa habilidade 4, habilidade 5. Ou seja, você tem que avaliar, não é só dar uma resposta. Ok? Competência da área 2, ó. O que é que ela trabalha? Ó? Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e representação da realidade e agir sobre ela. Ou seja, essa é a competência que fala de geometria. E quando a gente fala de geometria para o Enem, você precisa pensar nos tópicos principais da geometria plana, da geometria espacial e os tópicos da geometria analítica, tá? É tudo que você precisa estudar desses 3 tópicos? Não. Tem que analisar necessariamente o que é que você tem que estudar em cada um deles. E sem sombra de dúvidas, a geometria plana e a geometria espacial são as mais importantes, tá? E ó, nesses conhecimentos geométricos, ele já abrange um pouco mais, ó, porque ele fala o quê, ó? Características das figuras geométricas planas espaciais, grandezas, unidades de medidas, escalas, comprimentos, áreas, volumes, tá? Então, ó, na parte dos conhecimentos geométricos, ele abre mais o leque. Quando ele chega aqui na competência, ele fala que você vai estudar geometria. E dentro da geometria, ele especifica as habilidades, que é o quê, ó? Habilidade 6. Interpretar a localização e movimentação de pessoas barra objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional, ou seja, aquelas famosas questões de visões espaciais. Prioridade máxima para resolver esse tipo de questão. Próximo, identificar características das figuras planas e espaciais, como, por exemplo, os nomes, como, por exemplo, as planificações, ou seja, prioridade máxima. Habilidade 8, ó, resolver o que? Ó? Situação, problema, que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Próximo, utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Tá? Então, essa é a parte de geometria. Só que perceba, é algo um pouco mais amplo. Desse amplo você traduz, tá? O que é que eu preciso estudar de geometria? A plana e a espacial e a analítica. Mas o que da plana? O que da espacial? E o que da analítica? Tá? Competência da área 3, ó. Construir noções de grandezas e medidas para compreensão da realidade e solução de problemas do cotidiano. Ou seja, estou falando agora de grandezas e medidas. Isso é, vou botar aqui um asterisco de vermelho, muito importante para mim. Muito importante. Tá? Eu diria que essa aqui e a próxima competência são as mais importantes. Tá? E agora nas habilidades, ó, identificar as relações entre grandezas e unidades de medida. Utilizar, ó, presta atenção, noções de escalas. Existe uma habilidade específica que bota claro, ó, escala. Ou seja, olhou para uma questão do Enem e viu que a escala é prioridade máxima na resolução dela. Tá? Na leitura de representação de situações do cotidiano. Habilidade 12, ó, resolver o quê? Situação, problema, que envolva medidas de grandezas. A habilidade 13, ó, avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. Dá para perceber que todas as habilidades têm a ver com, ou desculpa, todas as competências têm uma habilidade que fala de situação, problema, e uma proposta daquilo, uma intervenção. Você analisar qual é a melhor opção e dar a resposta em função dessa melhor condição. Ó. Habilidade 14, avaliar a proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Tá? Próximo, ó, competência 4, construir noções de variação de grandezas para compreensão da realidade
e solução de problemas do cotidiano. Ou seja, essa aqui é a competência que fala de quê? Razão, proporção, regra de três. Isso aqui é importante? Isso aqui é muito, muito, muito importante na prova de matemática da Enem. Olhou para a questão, envolve razão, envolve regra de três, é prioridade máxima na sua resolução. Tá? E aqui fala, ó, habilidade 15, identificar a relação de dependência entre as grandezas. Só que dependência é essa? Direta ou inversa? Dá para perceber que tem essa aresta aqui que não deixa tão claro o que essa habilidade 15 fala? A 16, ó, resolver o quê? Ó que lindo! Situação problema, envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais. A 17, ó, analisar informações envolvendo a variação de grandezas. A 18, avaliar propostas. Dá para perceber? Situação, problema e analisar a melhor opção. Tem todas as competências. Tá? 5, o que é que fala a competência da área 5? Ó? Modelar e resolver problemas que envolvam variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando o que? Ó? Representações algébricas, ou seja, agora entra a parte de álgebra, do estudo de quê? De equações, do estudo de quê? De funções, de quê? De análise de gráficos de funções. Tá? É importante demais, é em torno de 5 questões por Enem que envolve esse tópico. Quer dizer, pelo menos 5 questões. Identificar representações algébricas, ó, na habilidade 19, que expressam relações entre grandezas. Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas. Resolver o que, ó? Situação, problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Utilizar conhecimentos algébricos como recurso para a construção de uma argumentação. Avaliar propostas de intervenção. Só que vamos lá. Essa competência fala de quê? De funções. Aí a primeira pergunta, Cíntia, que função que eu estudo? Qual a ordem do estudo dessas funções? Então, primeiro passo, tem que conhecer a matriz de referência, sem sombra de dúvidas. Mas você tem que traduzir ela. E o que significa traduzir ela é dizer o que você tem que estudar em cada momento do seu dia, da sua semana e do seu mês. Tá? Vamos lá, o que diz, ó? A competência da área 6. Interpretar informações de natureza científica e social obtida pelo quê, ó? Ó, isso aqui é batata pro Enem. Batata, olhou para essa questão, é prioridade máxima, 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 máxima. Leitura de gráficos e tabelas, só que agora não é gráficos de funções. São gráficos da parte de estatística. Tá? Que é só normalmente para fazer uma continha, é para fazer uma operação, tá? Realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Então, utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. Resolver problema com dados apresentados em gráficos ou tabelas. Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos. Tá? E a última competência, ó, lembrando que eu falei que são 7 competências e 30 habilidades. O que é que fala essa última competência? Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Ou seja, essa competência fala de quê? Probabilidade e estatística. De novo, em torno de 5 questões, pelo menos, dessa competência, tá? Não é? Tá? Só que o que de estatística você vai estudar? O que de probabilidade? Eu vou dar um spoiler. Probabilidade são 5 coisas.
Estatística tem a famosa MMM, que é média, mediana e moda, e de vez em quando o Enem gosta de falar um pouco da relação das medidas de dispersão, que é variância e desvio padrão. Ah, o que é que fala a habilidade 27? Ó, calcular as medidas de tendência central ou de dispersão. Ó, MMM, medidas de tendência central. Resolver o quê? Ó, situação, problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade. A 29 é utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de uma argumentação. E o próximo, ó, avaliar a proposta de intervenção. Então, isso aqui é necessariamente tudo que você tem que analisar criteriosamente para a prova de matemática da Enem e estudar de forma certeira. De forma certeira. Mas você vai dizer, poxa, Thiago, isso aqui ainda está meio vago. Você falou que vai disponibilizar um cronograma específico onde você traduz essa matriz de referência. Sim. E é exatamente isso que eu vou falar agora, separado em 12 etapas, que a depender do aluno que já está um pouco mais avançado, a parte inicial ele pula, então ele não vai precisar necessariamente de 3 meses ou de 12 semanas, ele pode estudar necessariamente um mês e meio, como a gente está aqui no período de abril ainda, se ele terminar os estudos condensados em um mês e meio, por exemplo, vamos pensar na pior das hipóteses, em 3 meses, termina em julho, ou seja, tem agosto todo, setembro todo e outubro todo para que revisar. Faz sentido? Faz sentido? Faz muito sentido se você tem um plano, se você conhece a caixa preta, tá? Então vamos lá. O que é que eu delimitei exatamente para a primeira semana de estudos? Ó, prepara o print, inclusive, ó, opa, esse símbolo não pode fazer. Fazer um legalzinho, marca lá no Insta. Vamos para cima. O que é que você estudou necessariamente na semana 1? Ó, tudo envolvendo números, representações numéricas e sistemas de numeração. Aquela parte introdutória que você vê lá no início do 6º ano. Ó, operações com os números naturais. MMC, MDC, potências e raízes. E o que? Resolução de exercícios. Ao final de cada uma das semanas, você tem que fazer uma resolução de exercícios daquele conteúdo, tá? E essa resolução de exercícios são os famosos simulados. Que você pode fazer simulado já com a cara de Enem, com 45 questões referente aos conteúdos dessa semana, tá? Ou mais tranquilos. Por quê? Porque é o momento onde você está construindo sua base, tá? Na segunda semana, ó, agora você avança. Operações agora com os números inteiros, com os números racionais, conjuntos, tá? E o que? Resolução de exercício. Isso aqui é só construção de base ainda, porque é tudo que está muito no ensino fundamental ainda. E quando eu falo em conjuntos, são os conjuntos numéricos, tá? Saber das aproximações de raízes e uma operação específica envolvendo os conjuntos, que é a união entre conjuntos, tá? Não é tudo de conjuntos para o Enem. É só a propriedade, que é a união entre conjuntos, entre 2 ou 3 conjuntos, ou melhor, e os conjuntos numéricos. Semana 3, ó, transformações de unidades, notação científica, equação barra inequação do primeiro grau e sistema de equações com 2 incógnitas. E termina com o quê? Resolução de exercícios. Tudo exatamente scriptado para a construção da base e principalmente que você feche as arestas que você porventura tinha, tá? Quarta semana, ó, razão, proporção, divisões proporcionais. Você não vê isso claramente na competência, muito menos nas habilidades. Só que aqui eu falo, ó, razão, proporção, divisões proporcionais, regra de 3 simples e composta e estatística, tá? Próxima semana agora, ó, na semana 5 é só geometria plana. Agora, o que de geometria plana? Quais são os tópicos da geometria plana? Tá?
Na semana 6, ó, geometria espacial. E o que? Tópicos de matriz. Tiago, matrizes, sim. O Enem gosta de algumas questões de matrizes, só questões de matrizes que tem mais cara de estatística, tá? E é uma questão bem rápida de ser feita. Semana 7, agora você vai para as noções de funções e ó, perceba, ó, função polinomial do primeiro grau, função modular, quer dizer, modular sim, modular. Porque no Enem 2020 caiu uma questão que envolvia equações, ou melhor, inequações modulares. E algo importante para você saber. É uma questão considerada difícil, sim, mas se você conhece um modelo, a partir dessa questão você consegue resolver em menos de um minuto. Faz sentido acertar uma questão assim? Pegou o código? Semana 8, agora você vai para equação do segundo grau. Depois vai estudar o quê? Função polinomial do segundo grau. Perceba, a competência, ela fala de função geral. Aqui eu especifico a função que você vai estudar e a semana que você estudar ela. Tá? Semana 9, agora função exponencial e logarítmica. E, de novo, sempre termina com resolução de exercício. Semana 10 agora você vai, ó, análise combinatória e probabilidade. Eu junto agora duas competências, a 1 e a 7. Porque na 1 ele só fala em métodos de contagem. A 7 fala de estatística e probabilidade. Entretanto, um tem totalmente a ver com o outro. Então, por isso que eu junto esses dois em uma semana. Semana 11, agora você vai para o estudo das funções trigonométricas. Para a parte de geometria analítica, mas de novo, tópicos dessas funções, tópicos dessa geometria. Por quê? Porque é um estudo direcionado. Tá? E na última semana, o estudo das progressões aritmética e geométrica, principalmente a aritmética, tá? E a parte de matemática financeira. Tá? E, de novo, resolução de exercício. Aí uma pergunta que você vai fazer, sim, Tiago, já tem as 12 semanas, e o que é que eu faço depois das 12 semanas? Aí chega uma segunda etapa. Primeiro você construiu a base, lapidou, tirou suas dúvidas, agora você vai aprimorar. E como é que você aprimora? Lembra que eu falei que na resolução de exercícios que são simulados, quando você está construindo sua base, não precisa ser necessariamente 45 questões. Agora você vai lapidar exatamente com os simulados de 45 questões. Beleza? E esse aqui foi o terceiro tema da nossa live, que agora você sabe necessariamente o que você tem que estudar. Você sabe necessariamente, de novo, o que você tem que estudar. Na live 1 você viu o que? A importância de conhecer os padrões. Se vocês não viram as 3 lives, assistam. Assistam, porque eu pensei exatamente em como facilitar ao máximo a vida de vocês. O objetivo de vocês é em conquistar a aprovação. E para você conquistar a aprovação, ela está mais perto de você, você precisa de um plano. E esse plano se chama a Caixa Preta da Aprovação em Medicina, com o Enem 2025. E, de novo, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, se cadastre rapidinho, porque na próxima semana, dia 21, 23 e 24 de abril, eu vou abrir essa caixa preta da aprovação em medicina e te mostrar qual é necessariamente os primeiros passos para você sair de onde você está até conquistar a sua tão sonhada aprovação em medicina. Então, na próxima segunda, pontualmente às 19 horas, te encontro aqui neste mesmo canal do YouTube. Valeu, galera. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana na Caixa Preta da Aprovação em Medicina com o Enem 2025. Aquele abraço.